Tem que repetir muitas vezes aquele texto especial de Provérbios que a gente repete daqui muito, o fato de que você pode ministrar para o seu irmão, para a sua irmã, um antídoto para a osteoporose. É o texto que diz que o olhar de amigo alegra o coração e as boas novas fortalecem até os ossos. Eu quero receber essa bendita boa nova, o fato de que Deus está agindo na nossa vida de maneira intensa. Às vezes você não enxerga, nos bastidores da sua vida, Deus operando gloriosamente. Estou vendo aqui esse precioso irmão, cuja esposa andou internada, passando um sufoco enorme, gravíssimo, Suzana Teixeira, agora já em casa, de volta a casa, não é assim? Louvado seja o bendito, glorioso nome do Senhor. Se você quiser aplaudir para celebrar o nome de Jesus, a gente pode fazer. Igreja presbiteriana com um saborzinho pentecostal. Nada melhor do que isso. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos aqui a alegria especialíssima de receber a Isabelle. Onde é que está a Isabelle? Isabelle está aqui à minha direita. Ela esteve ontem aqui ministrando às mulheres, centenas de mulheres, estava uma reunião belíssima, muito bonita, e assim a gente foi super abençoado. A gente, porque eu me incluí ali em cima, meio escondidinho, porque era uma reunião para as mulheres, mas foi uma reunião maravilhosa. E o pastor Osmar, novamente com a gente aqui. Osmar, mais do que pastor, convidado, ele é um amigo nosso de muito tempo, muito precioso. A gente tem um prazer especial de receber o Osmar e a Isabelle aqui nesses dias. O Osmar trouxe consigo 2 livros, O Caminho do Peregrino, a autoria dele, com Laurentino Gomes. Quem gosta de literatura sabe que Laurentino Gomes é uma pessoa especial no cenário da literatura brasileira. Converteu-se e escreveu aqui esse texto com o pastor Osmar. Imediato, também do pastor Osmar Ludovico. Estão disponíveis esses livros ao final da reunião. O pastor Osmar vai falar agora, nesse culto devocional, em seguida ele vai ministrar para uma classe só. Então, vocês vão participar das suas classes, mas se você não se inscreveu na minha classe, Vida e Ministérios, você não vai ter esse privilégio. Como eu sou o relator, eu fiz com que o Osmar fosse ministrar na minha classe. Você sabe como é que essa história no Congresso? O relator tem privilégio especial de inserir determinadas coisas ali. Acho que deve funcionar assim lá. Então, ao final da meditação dessa manhã, o pastor Osmar vai se dirigir a uma das classes, Vida e Ministério. As 2 turmas vão se reunir ali no Salão de Cristal e ministrará também hoje à noite. Você pode vir e voltar à noite, trazendo seus amigos, sua família, seus convidados. Deus abençoe, querido Osmar. Deixa eu me ajeitar aqui um pouco. Bom, vou começar também com um bom dia. Esse dia está tão bonito que merece vários bons dias. Vamos orar ainda mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, que vamos abrir a Tua Palavra. Abrimos também o nosso coração a ela e invocamos o Teu Espírito Santo para que palavra e Espírito nos toquem nessa manhã. E assim nós possamos, ao ouvir a Tua Palavra, na dependência do Espírito Santo, ter a força para cumpri-la na nossa vida. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o versículo que eu queria compartilhar com vocês está em Marcos, capítulo 15, versículo 21. É um versículo bem curto. Marcos 15, 21, que diz assim: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz.
Eu acho que é importante, quando nós lemos as Escrituras, nós lemos com o coração. Não só ler, mas acolher com o coração. Porque muitas vezes nós lemos as Escrituras como algo que aconteceu há milênios atrás e que ficou restrito àquele contexto, àquela pessoa, aquela situação que a pessoa viveu, naquele lugar geográfico, e a gente fica olhando assim de longe, tentando entender, explicar, mais com a razão, mais com o cognitivo, e ficamos cortados daquilo que a palavra quer falar conosco. Aliás, cada vez que existe um nome próprio na palavra, ou Moisés, ou Elias, ou Eliseu, ou Jeremias, ou Paulo, ou Tomé, ou João, cada vez que tem um nome próprio, Deus está falando com toda a humanidade. E como essa palavra é eterna, ela não está presa lá naquele contexto, naquele momento. Ela se reatualiza e ela fala conosco aqui e agora. Isso é um jeito de ler as Escrituras. Aliás, não é ler, é ver e participar. Mas não só com a razão, tentando explicar, entender, analisar, ver quais são os princípios, qual é a teologia que está atrás, mas ler com o coração significa ler com os afetos, significa ler com a imaginação, com a intuição, e receber aquela palavra como ela foi dita naquele contexto lá atrás, para mim, aqui e agora. Essa é a lógica. Aqui Jesus Cristo já foi julgado, ele foi condenado à morte. Ele no pátio do palácio de Pilatos, ele é condenado à morte diante de uma multidão, e os soldados romanos vão escoltá-lo até o lugar da execução. Ele tem um caminho que é chamado lá em Jerusalém da Via Dolorosa, o caminho da cruz. Ele já foi açoitado violentamente, já recebeu uma coroa de espinhos e ainda tem que carregar aquela cruz, e a tradição romana exigia que o condenado carregasse a cruz até o local da execução. Os estudos arqueológicos indicam que do palácio de Pilatos até o lugar onde Jesus foi crucificado, seja na tradição católica, onde é a Igreja do Santo Sepulcro, seja numa tradição mais acurada, que é o Jardim do Túmulo, onde tem o Gólgota, são cerca entre 500 e 1.000 metros, e tem que carregar essa cruz. Agora, daí aparece, num determinado momento, ele cansado, talvez, ou porque os romanos querem apressar a coisa, tem um homem, o texto diz assim, que ele é um homem comum que está ali, um judeu que provavelmente estava em Jerusalém para a festa. E o texto diz assim, que ele vinha do campo, ou porque era um camponês, ou porque ele tinha saído da cidade para esparecer, porque era dia de uma grande festa, era a Páscoa. E o seu nome Simão quer dizer aquele que ouve, aquele que é ouvido por Deus. E o Novo Testamento fala de várias pessoas com o nome de Simão. Tem Simão Pedro, tem Simão Zelote, tem Simão, irmão de Jesus, tem Simão o leproso, tem Simão o curtidor, tem o Simão mágico. Mas esse é um homem que vai ter uma experiência extraordinária com Jesus Cristo, ímpar. E eu gostaria que a gente caminhasse um pouco com a nossa imaginação na pele desse homem que está ali, por acaso, viu aquela multidão, foi lá ver o que estava acontecendo, e um soldado romano escolhe ele, porque devia ter muita gente, e obrigou ele, né, porque era uma ordem do centurião romano, você carrega a cruz dele aí um pouco. E aí a gente fica pensando o que aconteceu nesse pequeno período de tempo onde ele sai da multidão, ele pega a cruz e do seu lado está Jesus, ofegante, cansado, uma noite mal dormida, todo o trauma do julgamento, os açoites que ele recebeu, a coroa de espinho na cabeça, já tinha carregado a cruz um tempo. E aí, o que será que aconteceu ali? Nesse pequeno espaço de tempo que nós não sabemos quanto tempo ele carregou a cruz de Jesus. A gente pode supor que eles trocaram um olhar, e talvez até algumas palavras. A Bíblia é silenciosa acerca disso. Ele vai sumir depois, não vai mais aparecer o Simão, é só esse versículo. E
parece que não aconteceu nada, né? A gente lê esse versículo assim meio batido, mas ali aconteceu algo muito profundo, ali aconteceu tudo. E a gente pode imaginar Simão carregando a cruz, Jesus ao seu lado, uma multidão hostil, aquela multidão que dizia crucificai, crucificai, que estavam achando aquilo ótimo, talvez batendo palma, xingando. E, claro, tinha a família de Jesus, seus amigos que já tinham fugido, tinha algumas mulheres ali ainda fiéis. E ele viveu, talvez, uma experiência única, sem paralelos nos evangelhos. Nós não sabemos que distância Simão percorreu com Jesus, lado a lado, no passo de um condenado, exausto pelas feridas. E aí a gente lembra que todo discípulo de Jesus é chamado a tomar a cruz de Cristo. E ele literalmente tomou. Mas ele toma a cruz de Cristo até um momento. Ele toma, ele está carregando, Jesus Cristo ao seu lado. Mas Cristo reassume a cruz e morre na cruz por Simão e por todos nós. Caminhar ao lado de Cristo naquele curto espaço de tempo, muitas coisas devem ter passado na cabeça de Simão. Ele é um judeu, ele conhece a Torá, mas ele vai perceber qual é o destino de todo ser humano, que é estar ao lado de Cristo, acompanhá-lo até a cruz, carregar essa cruz por um tempo, mas ao chegar ao Calvário, ele reassume essa cruz e morre no nosso lugar. É um versículo curto, lacônico, uma pequena e inesperada caminhada, mas um momento de intensa intimidade silenciosa desse homem com Jesus Cristo. O suficiente para mudar a vida dele para sempre. Ele que é um anônimo que está na multidão ali e que o soldado pega e convive com Jesus nesses poucos espaços de tempo, a história não termina aí. Essa pequena caminhada muda a vida completamente de Simão. E a gente lê lá em Romanos, capítulo 16, nesse capítulo extraordinário, que Paulo está alistando os amigos dele, que tornaram possível a sua empreitada missionária, a sua rede, os seus relacionamentos. E lá no versículo 13, desculpa, 13 não, 16, eu estou no outro capítulo 13 aqui, desculpa. Capítulo 16. Preciso colocar aqui, ó. Ele faz uma saudação e diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Isso 30 anos depois. Esse Rufo, diz o texto, que é pai Simão o Cirineu, que é pai de Rufo e Alexandre. É o filho dele. O filho dele se torna um discípulo de Jesus e se torna uma das pessoas chaves na rede de Paulo para essa obra teológica e missionária que ele faz, extraordinária. E mais, diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Essa pequena experiência de Simão, de carregar a cruz um tempo ao lado de Jesus, de segui-lo até o Calvário, de vê-lo reassumir essa cruz que Simão tinha carregado e morrer na cruz por toda a humanidade, transformou a vida desse homem de uma forma tão extraordinária que eu fico imaginando ele chegando em casa, contando para sua esposa, contando para os seus filhos, ele se convertendo e depois se tornando parte da história da revelação de Deus, 30 anos depois, quando a palavra diz que a mulher, a esposa de Simão e o seu filho estavam ao lado de Paulo na empreitada missionária que ele empreende na sua vida. Ele desaparece silenciosamente.
só fala isso dele. Como quem se esconde no coração de Deus. Ele teve muito pouco tempo com Cristo, mas foi uma experiência tão extraordinária, tão marcante, que ele nunca mais teria esquecido desse encontro. Aquilo entrou na vida dele com uma força nova, de um novo convertido, que chegou em casa, compartilhou com a sua família, e por isso, tão simplesmente por isso, fica esse registro para a eternidade, na palavra de Deus, de um só versículo pequeno. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, deram de beber vinho e o crucificaram. Que nessa manhã nós possamos pensar nesses termos da nossa relação com o Cristo vivo. Como Ele nos emociona, como Ele mexe com as nossas entranhas, com os nossos afetos, como Ele bagunça a nossa vida interior e nos leva a nos colocarmos de joelhos diante dEle. O Cristo com que Simão tem esse pequeno momento, lado a lado, é o homem como deveria ser e o Deus como Ele é. Naquela hora, cai essa ficha para ele. Esse homem, eu estou vendo Deus como Ele é, capaz de dar a sua vida para perdoar o meu pecado. E eu estou vendo o homem como Ele é. Alguém que não desiste e por amor vai até o fim. É uma história muito curta e fica essa relação, né? Obrigou a carregar a cruz, Simão, um versículo lacônico, pequeno, e depois, mais tarde, Paulo fazendo a sua despedida e afetivamente recomendando, reconhecendo a ajuda que ele teve, ele fala, e Rufo, que era filho de Simão, e sua mãe, foram muito importantes no meu ministério. Ele é meu amigo e ela foi como uma mãe para mim. Vamos abaixar as nossas cabeças. Use a sua imaginação um pouco. Lado a lado com Cristo, em direção ao Gólgota. Passo a passo, carregando a cruz de Cristo. Mas quando chega no Gólgota, é Ele que reassume a cruz. Simão está ali e vê toda aquela cena. Ele que possivelmente teria vindo para a festa em Jerusalém, no meio de uma multidão, um soldado chama para carregar a cruz de um condenado à morte, eram muitos condenados, todo dia tinha, nesse dia iam morrer 3. E a sua vida é mudada para sempre. Basta um pequeno momento de intimidade com Cristo para nós vermos Deus como Ele é e o homem como deveria ser. Basta um pequeno momento de intimidade com Cristo, ao seu lado, subindo em direção ao Gólgota e morrendo na cruz por nós, para que caiamos de joelhos diante dEle e tenhamos a nossa vida transformada pelo poder do Espírito Santo e nos tornemos discípulos. Nossa família se torna também, a minha casa também vai servir ao Senhor. E o registro fica para a eternidade. Senhor, obrigado por podermos nessa manhã caminhar com Simão, que inesperadamente foi colocado ao lado de Cristo na via dolorosa.
subiu com ele, carregando a sua cruz até o Calvário. O viu morrer. Depois ouviu ainda os rumores da sua ressurreição. Se tornou um discípulo da primeira hora, com a sua família. De tal forma que depois de 30 anos fica esse registro. Seu filho envolvido na obra missionária e sua esposa. Ele sumiu, possivelmente morreu, não sabemos. Mas que história extraordinária, Senhor. Que possamos ser tocados e comovidos com a Tua palavra. E aquilo que aconteceu com Simão possa se reatualizar e servir como paradigma da nossa caminhada contigo, Senhor, no Teu serviço. E quebrantados diante da cruz, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.